Se você está estudando para o Enem vestibulares, você com certeza já se encontrou com algum palpiteiro por aí, que é aquela pessoa que sempre tem um palpite ou uma opinião para dar a respeito da sua vida, do que você deveria estar fazendo, do Enem vestibulares. É incrível, né? Aquela pessoa que ela tem uma convicção tão grande sobre o que é melhor para você, como se ela soubesse absolutamente tudo da sua vida, mas ela tá lá, pronta para dar um pitaco, para falar o que você deveria ou não fazer. É impressionante. E lidar com esse tipo de situação nem sempre é fácil. Na verdade, na maioria das vezes é um desafio, porque a pessoa vai falando ali e a gente vai se sentindo mal, às vezes a gente internaliza aquilo e você acaba se abalando emocionalmente. Mas tem como lidar com isso e tem algumas coisas que a gente precisa se lembrar diante dessas situações pra gente não internalizar esse tipo de coisa e não se abalar emocionalmente. A gente vai conversar bastante sobre isso nesse vídeo, mas antes, vamos nos cumprimentar, né? Seja muito bem-vinda. Eu sou a Cláudia, treinadora emocional, e aqui nesse canal eu te mostro o caminho para você fazer a melhor prova da sua vida e ser aprovada no Enem e vestibulares. Tudo isso através da preparação mental e emocional. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre esses palpiteiros, porque, olha, vou te falar um negócio. Depois que eu virei mãe, até respirar fundo aqui, porque o tanto de palpiteiro que eu tô encontrando por aí é surreal, tá? Você pensa assim, as pessoas não são tão sem noção assim. Elas são, tá? Elas são. Você que tá estudando pro vestibular sabe, porque você também encontra com esse tipo de gente. Então, assim, seja no vestibular, seja na maternidade, o trem tá feio, entendeu? Tem pitaqueiro por aí, assim, demais, tá tudo espalhado e o Natal tá chegando, né? O Natal tá chegando, minha gente, e aí o trem fica feio. Porque você vai encontrar com familiares, e o povo vai te perguntar, e aí vai virar aquela coisa e tanto de gente vai dar opinião, às vezes até você vai virar a pauta do almoço de Natal. Então, precisa estar com o emocional blindado, precisa estar com a mentalidade extremamente fortalecida para lidar com isso. Eu sei que eu já estou me preparando, tá? Comigo não vai ser vestibular, vai ser maternidade, mas assim, tá pau a pau, entendeu? O trem é feio para os dois lados. Então vamos lá, vamos nos unir aqui e conversar sobre isso. E se você ainda não se inscreveu no canal, tá? Já se inscreve aqui e já deixa sua curtida no vídeo. Ó, já quero começar te contando aqui uma história, um negócio que aconteceu comigo esses dias. Festas de final de ano, né? Fui numa festa de final de ano, eu, Henrique e Gael. E aí, beleza, estávamos lá na festa, curtindo aquela coisa. E assim, dezembro, né? Tempo, às vezes, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, tá assim. Tempo fecha, fica nublado, cai aquela chuva, a temperatura até diminui um pouco, mas não chega a ficar aquele frio. Depois abre sol, enfim, tá desse jeito, não sei como que é aí onde você mora, né? Aqui em BH tá desse jeito. E aí, beleza, estávamos lá na festa, calor, tá? Calor, eu sei que estava calor, porque eu sou uma pessoa até friorenta. E aí, beleza, tava com o meu vestido, Gael também tava com o body dele, o shortinho dele, Henrique também, todo mundo tranquilo, sabe? Você olhava assim pra festa, todo mundo de boa. O tempo fechou e caiu aquela tempestade, né? Choveu bastante. E aí, brotou uma pessoa do meu lado que eu nem conhecia, tá? Conheci lá na festa. E aí ela virou pra mim e falou assim, tá muito frio. Coloca uma roupa de frio nesse menino, porque tá frio demais. E ela toda encapuzada. E eu tava de boa, todo mundo lá, o restante da festa, todo mundo de boa. Claro que refrescou um pouco, não tava aquele calorão, mas ainda estava quente. O Gael tava suando. Ele, aqui ó, na cabeça dele, o cabelo dele tava até molhado, tava suando mesmo, porque fica ali no colo, aquela coisa. E aí ela foi lá, eu falei assim, tá, né, que eu ajo no modo diplomático, né, da educação. Eu falei assim, não, mas por enquanto tá tranquilo, ele tá muito suado. Vou percebendo aqui, depois qualquer coisa eu coloco. Trouxe uma roupinha de frio dele, porque assim, sempre sai com quase com uma mala, né? Levo tudo que você puder imaginar, troca de roupa, manta, sempre tô bem preparada, né? E aí, beleza. Ela falou isso, deixei pra lá. Depois, ela falou mais uma vez. Ela falou, deve ter falado isso comigo umas 5 vezes. Aí, ok, fui só deixando passar. Depois o Gael tava resmungando um pouquinho, tava com sono. Fui mais pro canto lá do local da festa pra fazer ele dormir. Você não acredita. A mulher foi lá, perto de mim,
tá? Eu tô lá assim, ó, com o Gael no colo. Ela coloca uma manta nele. Porque em casa ele tá acostumado a ficar no berço, no quentinho, enrolado na manta. E eu só pensando assim, gente, essa mulher nunca nem foi na minha casa, nem sabe como que é. Primeiro que a recomendação é não ter nada no berço. O Gael não dorme nem com lençol. Não tem nada no berço dele. Como que ela tá falando que ele tá acostumado a dormir com manta? Gente, que é isso? Pra você ver o nível do palpite das pessoas. E aí eu falei assim, tá, ó, sabe? Dei uma disfarçada assim, virei, ignorei. Depois, aí vem a gota d'água. O Gael tava com o olho coçando um pouco e tudo. E uma hora ele coçou e tem umas pontinhas de unha. Sério, eu corto a unha dele a cada 3 dias. Mas cresce muito rápido, é uma loucura. E aí ele arranhou o nariz dele. Você acredita que essa mulher pegou na mão dele? Primeiro ela virou e falou assim, ele tá com um arranhado no rosto. Pegou a mãozinha dele assim, ó, primeiro que não pode pegar em mão de bebê, né? Mas ela pegou pra olhar a unha dele. Ela pegou e ficou olhando assim. Nessa hora, sério, eu me senti extremamente julgada. Eu me senti a pior mãe do mundo. Sem exagero, eu me senti julgada. Aí, imediatamente, esse sentimento passou pro sentimento de pior mãe do mundo, depois um sentimento de insuficiência. E eu me senti muito mal com aquilo, sabe? Eu, boba que sou, tá? Que eu ia falar assim, eu sou bem diplomática, nem falei nada. Mas isso, gente, eu fui boba. Nem sempre eu consigo reagir ou dar uma resposta, sabe? Ou falar alguma coisa, colocar a pessoa ali no lugar dela. Uma coisa que eu tô tentando desenvolver em mim, porque acho que a gente precisa ser muito assertivo, sabe? Em algumas situações. De colocar a pessoa no lugar dela mesmo. Mas assim, acabei não falando nada. E depois, eu só larguei pra lá, fui ficar com outras pessoas lá na festa e tudo, meio que fiquei fugindo dela, sabe? E esses dias, passaram alguns dias, né, depois dessa festa e tudo, e eu tava amamentando, e é um momento de muito silêncio e tal, e eu acabo refletindo, meditando sobre várias coisas. E eu tava pensando sobre essa situação. E eu fiquei assim, gente, como que eu me senti julgada com isso, né? Como que eu me senti ruim. Assim, nossa, olha que mãe horrível, né? Nem corta a unha do filho, ele tá ali com o rosto arranhado e tal. As outras coisas não me incomodaram, mas isso realmente, assim, me afetou, sabe? Porque eu me senti mal, eu internalizei aquele comportamento dela, sabe? Aquele olhar dela pra unha do Gael, pra mãozinha dele e tal, e eu me senti péssima. E eu vejo que muitas vezes isso acontece, como você que tá estudando pro vestibular também, né? A pessoa fala um negócio e aí você começa a se questionar, você se sente ruim. Então, você fala assim, não sei ainda se vai dar pra passar. Nossa, mas você vai estudar até quando? Eu já li relatos, né, de alunos meus e tudo, que eu sempre mando um formulário, tem várias informações sobre isso, e muitos falam comigo, Cláudia, já escutei isso. Já escutei, não, mas você tá velha demais pra continuar, até quando? Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa de útil, você fica só estudando. E escutar tudo isso faz com que você, às vezes, se sinta insuficiente, se sinta julgado, se sinta ruim, se sinta um fracasso. E são sentimentos muito similares com o que eu senti. Inclusive, me conta aqui nos comentários, se você já viveu uma situação como essa, como você se sentiu? Você se sentiu como eu? Julgada, depois triste, se sentiu ruim, se sentiu insuficiente. Como que foi isso pra você? Porque eu senti tudo isso. E aí eu continuei pensando, sabe, sobre esses meus sentimentos, que é muito importante a gente reconhecer, acolher, aceitar, né, validar aquilo que a gente tá sentindo. E eu fui processando tudo isso. E pensei assim, gente, mas peraí, tô me sentindo assim, eu sei qual é a realidade. O que acontece aqui? Será que eu realmente sou uma mãe ruim por isso ter acontecido? E todas as coisas que eu faço, sabe? Todos os acertos que eu tenho, todas as coisas positivas, eu comecei a pensar sobre isso. E depois me veio, assim, uma luz, sabe? Que é um negócio que eu sempre falo com os meus alunos. Mas, gente, quando a gente vai aplicar algumas coisas na nossa vida, a gente às vezes precisa se lembrar, tanto que esse vídeo, eu decidi gravar esse vídeo, não é só pra você não, é pra mim também, é um lembrete pra mim.
o que as outras pessoas falam é sobre elas, não é sobre a gente. O julgamento que a pessoa faz é sobre ela, é sobre a visão de mundo dela, é sobre aquilo que ela pensa, não é sobre a gente. Essa mulher, ela não sabe nada que acontece aqui dentro de casa. Ela tinha acabado de me conhecer. E assim, se a gente ficou 10 minutos juntas numa festa de 6 horas, foi muito. E ela tava lá, sabe, fazendo julgamentos, dando palpite. Mas aquilo ali é sobre ela. Se a gente parar pra pensar, o que ela passa com ela mesma? Quais julgamentos ela se faz? Sabe, como que é a vida dessa mulher? Na hora que eu fui pensando isso, foi criando até uma certa empatia por ela. E assim, nossa, coitada, deve ser a maior barra, deve ser difícil, porque tanto que ela julgou, sabe? Se ela me julgou dessa forma, imagina o julgamento que ela faz dela mesma. Não poder errar, não poder, sabe, sei lá, cometer algum deslize, alguma coisa assim. E aí eu quero te convidar a pensar o mesmo sobre essas pessoas que dão vários palpites pra você, que estão lá falando que você tá velha demais pra continuar estudando, que você deveria fazer alguma outra coisa. Olha, imagina o que essa pessoa fez com ela, quantos sonhos ela abriu mão, quantas coisas ela deixou de viver por pensar dessa forma. O que o outro fala é sobre ele, é sobre as crenças dele, sobre a visão de mundo que ele tem. Não é sobre você. E quando a gente se lembra disso, a gente se blinda desse tipo de comentário. Uma outra coisa também que eu pensei é que ela tava falando isso pra ela se sentir bem. Tipo assim, nossa, eu sou fodona, sabe? Eu sei mais, eu sou mais velha e ela é mais velha, tem uma filha de 30 anos e tal, uma filha da minha idade, né? Então, assim, e ela falando, nossa, sabe, é como se ela tivesse acima, assim, numa categoria acima. Eu sou mãe recente, ela é uma mãe com muito mais experiência e ela sabe mais. Muitas vezes as pessoas comentam as coisas por se sentir nesse nível de superioridade, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, gente, como que eu me deixei afetar por um comentário de uma pessoa que tá, às vezes, só querendo se mostrar, tá fazendo esse tipo de comentário só pra ela se sentir bem com ela mesma. Então tem muita gente aí no seu caminho que vai dar palpite, vai dar pitaco sobre o que você deveria ou não estar fazendo, porque ela quer se sentir bem. Tanto que, com certeza, você já se encontrou com alguma pessoa que ficou falando sobre tudo que ela sabe, sobre o Enem e tal, o que é melhor e blá blá blá, aquela coisa toda. E a pessoa, às vezes, ela só tava querendo se mostrar pra você, querendo mostrar que ela sabe, que ela tem conhecimento, que ela é inteligente e tudo mais. E aquilo ali não é sobre você. E aí a gente tá lá, que nem bobo, internalizando e sofrendo, se abalando por causa disso. Então vamos ter isso em mente. O que o outro fala é sobre ele, não é sobre você. Escreve isso aqui nos comentários. O que o outro fala é sobre ele, não é sobre você. Falo pra você escrever, porque quando a gente escreve, a gente internaliza mais as coisas. E você precisa se lembrar disso, fixar isso na sua cabeça. E eu também, tanto que eu tô gravando esse vídeo, eu escrevi isso aqui no meu roteiro, eu escrevi isso várias vezes, e eu tô me lembrando disso o tempo inteiro. O que o outro fala é sobre ele, não é sobre mim, tá? É dessa forma que eu vou me blindar aí pro Natal, para os próximos encontros que terão antes do Natal também, porque vão dar palpite, as pessoas vão falar, e isso não tá no nosso controle, né? Porque o que a gente muitas vezes quer é que as pessoas simplesmente não falem, mas isso não tá no nosso controle, vai ter gente muito sem noção por aí. O que a gente pode fazer, então, é cuidar do nosso emocional, preparar o nosso mental aí, os nossos sentimentos, pra gente não se deixar afetar por causa disso. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, a sua curtida é extremamente importante. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Foi um prazer estar aqui com você. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.